Calote no Timão. Isso aí, galera. Escândalo envolvendo patrocinadora Master pode impactar na presença de Memphis Depay no time do Corinthians. Olha quanto tempo isso vem se arrastando. E a coisa está se avolumando, se avolumando, se avolumando, até chegar uma hora que vai estourar, que vai explodir. E não entrou. A Esportes da Sorte não entrou, ela não está autorizada, ela patrocina o Corinthians, ela patrocina o Bahia, o Grêmio. No caso do Corinthians, não tem nenhum tipo de previsão, porque o patrocinador do Corinthians, ele não passou no teste de idoneidade. Então, Pessoal, o patrocinador Master do Timão, que foi a principal responsável pela contratação de Memphis, poderá ser impedida de expor a sua marca no país. Se liga só. Ô Danilo, tem essa questão do Garro, que você pode comentar, e também a questão da Bet do Corinthians, que é uma das que agora está proibida de operar. Tinha lá a autorização da Loterge e apenas da Loterge, não pode operar. Acontece o mesmo com a Bet que patrocina o Flamengo, que a gente pode falar também. Mas no caso do Corinthians tem um agravante, né? Ela paga os salários do Memphis, né? O caso do Garro realmente primeiro de tudo, é um caso tristíssimo pela família e pela vida do rapaz que foi perdida e já não tem volta. Então isso de qualquer jeito é uma coisa muito triste. Agora a gente precisa esperar realmente, como disse aí o Trajano, da legislação, pode, não pode, quanto que ele bebeu, se podia, não podia, tem que ver as câmeras do acidente, vai ter uma investigação em curso antes de qualquer coisa, e é óbvio que o Garro se afeta com isso. Eu não tenho a menor dúvida que na questão do princípio humano mesmo, né? Ele vai se afetar, afinal, se envolveu num acidente que teve uma vítima fatal. A questão do Corinthians e a do Flamengo, ela tem uma diferença grande aí, apesar das duas estarem numa situação de não poderem, não estarem regulamentadas, né? Não poderem continuar, pelo menos por enquanto, a pagar o patrocínio, a estamparem, aí os dois, elas não podem estampar a camisa do Corinthians e do Flamengo, respectivamente. Tem uma grande diferença, que inclusive trouxe o Rodrigo Matos, nosso colega aqui no UOL, na reportagem dele, na coluna dele. O patrocinador do Flamengo pagou a outorga e está com atraso e está sendo avaliada ainda o pagamento e tal, mas a tendência é que seja liberado com um certo tempo aí, depois de um atraso, mas vai ser liberado. Essa é a tendência de acordo com a Fazenda, né? No caso do Corinthians, não tem nenhum tipo de previsão, porque o patrocinador do Corinthians, ele não passou no teste de idoneidade. Então, assim, não existe uma perspectiva de que o Corinthians, que o patrocinador do Corinthians seja aprovado nesse novo teste de idoneidade. Já foi reprovado uma vez, já foi reprovado agora a segunda vez, e não tem nenhuma perspectiva. E aí a gente tem que destacar que não é que há uma novidade, nossa, coitado, o Corinthians foi pego de calça curta. Não, quando o Corinthians fez o acordo para receber o dinheiro do Esportes da Sorte para pagar o Memphis, a Esportes da Sorte já estava sendo investigada, já estava nas manchetes policiais, com o CEO preso, com a Deolane presa, enfim, teve um monte de gente presa e sendo investigado. Então, não é que era algo assim novo, não era que era algo que a gente pego de surpresa. Não, o Corinthians deveria saber dos riscos, a legislação já estava posta, todo mundo já sabia que a partir de janeiro ia ter uma nova peneira para aprovação de casas de apostas no Brasil. E a casa do Corinthians já estava sendo investigada, então não tem nenhuma surpresa nisso. O Corinthians, caso, né, que a tendência indica, a Esportes da Sorte não volte a operar no Brasil, tem o problema de como pagar os 3 milhões mensais para o Memphis e tem o problema de como vai receber esse dinheiro anual. Porque se a casa de aposta deixar de operar no Brasil, o Corinthians pode ter um problema de não ter a quem acionar, mesmo que entre na justiça, pode ser que não consiga acionar as pessoas físicas. Já fiz uma reportagem disso no ano passado. Não é tão simples assim quando a empresa para de operar no Brasil, porque você não tem para onde correr. E a empresa, do caso do Corinthians, não tem nem lastro lá fora para você tentar alguma ação fora do país, não. Pode ser que simplesmente desapareça do mapa. E aí o Corinthians fique a ver navios sem um patrocinador para pagar o seu dinheiro anual e sem pagar o seu patrocínio pro Memphis. Então é realmente uma questão muito complicada, mas que o torcedor tem que cobrar o Augusto, porque foi uma irresponsabilidade, uma jogada de marketing lá atrás, e não, vamos contratar um jogador midiático, o patrocinador vai pagar, o Corinthians não paga ninguém, tá devendo todo mundo,
transfer ban atrás de transfer ban, problema com o empresário, problema com o jogador que já saiu, jogador de 2000 sei lá quanto processando porque está devendo. E não, vamos trazer o Memphis, porque o patrocinador vai pagar, mas todo mundo já sabia que o patrocinador estava envolvido nisso. Então é mais uma da série para se colocar aí no currículo do Augusto Melo. E por falar em polêmica, quem deixou a sua forte opinião foi o jornalista Mauro César. Se liga aí. Não é novidade nenhuma, não é novidade nenhuma que isso poderia acontecer, porque a empresa em questão já vinha envolvida em situações aí que estavam todas elas no noticiário policial, não esportivo, né? E ainda assim, contrataram o Depay, mergulharam nessa situação e agora ficam com essa dúvida tremenda do que vai acontecer. Quer dizer, já começa o ano o Corinthians com uma preocupação a mais, mas isso já é uma rotina, né? Já acontece há tanto tempo, já tá vivendo assim, não é de hoje. Parece que ninguém se preocupa muito com isso. Acho que a torcida, em grande parte, também não parece preocupada com isso. É impressionante como as pessoas não perdem o sono, digamos assim, pensando, cara, o meu clube, o que está acontecendo? Onde isso vai parar? E não, tá tudo bem. O pessoal ainda quer o Pogba, o patrocinador paga. É o que eu falei, cara, assim, o futebol muda e algumas coisas continuam se repetindo. É o patrocinador que paga, vende camisa que paga, é contratação em pacote para agradar o torcedor sem muito critério técnico. E geralmente está errado, cara. Geralmente está errado. O outro mandou uma mensagem para você, o melhor futebol do Brasil no final do ano. Mas o futebol brasileiro do Botafogo, porque foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Corinthians foi para fase preliminar de Libertadores, que é o máximo que consegue. Se endivida mais, tem um dos elencos mais caros do Brasil, não ganha nada. Desde 2017, não ganha nada. Ligou no Campeonato Paulista. Depois disso, ganhou mais nada daquele brasileiro. Nada, rigorosamente nada. E a dívida já vinha crescendo naquela época. Já em 2015, vai fazer 10 anos, o Corinthians perdeu um ídolo, que era o Guerreiro, porque tinha dívida com ele. Olha quanto tempo isso vem se arrastando. E a coisa está se avolumando, até chegar uma hora que vai estourar, que vai explodir. Não dá para ficar assim a vida inteira, né? E esse é mais um problema. É mais um, entre tantos que o Corinthians tem. Mas acho que o Flamengo também tem que ficar atento. Embora a antiga gestão, na época que fez o acordo, disse na época que o contrato protegia o Flamengo. Ou seja, a empresa teria que pagar, caso tivesse algum problema, ter que pagar do mesmo jeito. Vejamos se vai ser isso mesmo, caso chegue a esse ponto, né? Se eles conseguirem a licença para funcionar nacionalmente, que são licenças obtidas junto à Loterge, então só poderiam funcionar no Rio de Janeiro, né? Se conseguir resolver essa questão no âmbito nacional, ok. O caso do Corinthians me parece, como disse o Danilo, mais grave por razões mais do que óbvias, é só acompanhar o noticiário. Com as leis em vigor, o patrocinador do Corinthians fica proibido de expor a sua marca em qualquer lugar. Imagina só, galera. O patrocinador responsável pela contratação de Memphis e pelo pagamento do seu salário está prestes a ter o seu contrato rompido. Augusto Melo, você vai ter muito trabalho já no início do ano. O Corinthians segue com grandes dificuldades financeiras, com uma dívida hoje de aproximadamente 2 bilhões. O Corinthians precisa pensar em reduzir suas dívidas e não em aumentá-las. E a saída da Esporte da Sorte pode trazer uma dor de cabeça para os torcedores. Então, estou louco para saber a sua opinião. Será que 2025 vai ser mais um ano conturbado para os corintianos? Deixe seus comentários e siga o nosso canal.